A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Servo de Deus, faz dias, né, que a gente não se fala, faz dias que eu não postei nenhum áudio ou vídeo falando com os senhores, mas esse assunto que o senhor coloca é um assunto pertinente, um assunto que nos traz preocupação, tristeza ao mesmo tempo. Não é? Queremos nos congratular com a família do presbítero que veio a falecer na cidade de Aliança, né? E pelo que já temos apurado, é claro que não se vai trazer ao conhecimento do público tudo, né? Porque entra-se na intimidade, no sofrimento das pessoas, mas o que se tem apurado é que, né, é mais um caso que reflete essa situação caótica que os membros, obreiros, as ovelhas da Assembleia de Deus e de outras igrejas estão vivendo. Mas em especial na nossa Assembleia de Deus, onde as pessoas vivem sob opressão, né, sob uma tirania maligna. Hoje eu digo isso sem medo de errar, né, porque tenho dito o seguinte: se o presidente da nossa igreja, juntamente com a sua turma ali no Templo Central em Recife, forem crentes, eu digo que a Bíblia que nós pregamos, o Evangelho, não é a palavra de Deus. Eu digo que o Deus, dono do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o Deus que nós cremos. Mas como eu sei que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que eu creio, o Deus que fez o céu e a terra, e que a Bíblia é a sua palavra, não é? Então eu afirmo com certeza que esses homens não são crentes. São homens que estão se deixando usar pelo inimigo da igreja, né, e praticando toda sorte de iniquidade e de malignidade contra as pessoas, contra a igreja, e Deus está contemplando tudo isso, pastor, não é? Olhe, há um tempo passado, recente, uma serva de Deus aqui de Garanhuns, da nossa igreja, uma irmã que ocupou todos os cargos que o senhor possa imaginar na igreja, de dirigente de adolescente, de coral, né? Essa serva de Deus me disse o seguinte: irmão Giovanni, olha, eu observo o seguinte: isso é na vida dos obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros, pastores, das irmãs de círculo de oração, de quem dirige mocidade, de quem dirige adolescente, de quem dirige coral, conjunto. Qualquer pessoa, não é, que ocupa cargo na nossa igreja, seja cargo eclesiástico ou função, vive sob opressão, não serve a Deus com alegria plena. E ela continuava dizendo: olha, irmão Giovanni, enquanto nós somos novos convertidos, ou então mesmo crente antigo, mas servindo a Deus nos bancos, orando, buscando a presença de Deus, sem tomar conhecimento dessa forma vil, deplorável, maligna que esses homens dirigem a nossa igreja, a gente serve a Deus com satisfação, porque a partir do momento que a gente passa a ocupar cargo, responsabilidade dentro da igreja, a gente começa a ser tratado como escravo, não é? Com total falta de respeito, sem consideração nenhuma. A gente passa a viver, a servir a Deus angustiado, depressivo, sob opressão. E a serva de Deus tinha razão, pastor. E o senhor vai concordar comigo. O que tem de esposas de pastor, a sua esposa é uma, o senhor também, que está vivendo deprimido, angustiado, aterrorizado, sofrendo da síndrome do pânico, qualquer coisa chora. Eu tenho conversado com esposas de pastor, com esposas de presbíteros, com irmãs que tomam conta de círculo de oração. São pessoas que a gente começa a conversar, as pessoas caem no pranto, no choro, por qualquer coisa chora, as pessoas estão no limite. No limite. Mas eu tenho dito a essas pessoas: levantem a cabeça, sem coragem. Todos nós sabemos que o presidente da nossa igreja é um homem desviado. Ele e aquela turma ali no Templo Central e muitos pastores que estão no interior, que aceitam isso calado, são subservientes, são homens covardes. E o senhor me perdoe, pastor, infelizmente o senhor está inserido nesse contexto, não é? Isso é muito triste, isso é muito triste. E eu tenho dito para as pessoas: irmãos, parem de contribuir na Assembleia de Deus Pernambuco enquanto o presidente for Ailton José Alves. Parem de contribuir, peguem suas ofertas, comprem cestas básicas,
vá socorrer os necessitados, use no tratamento da sua esposa, no tratamento da sua saúde. Acabe com essa bobagem, eu vou orar, porque Deus vai isso, vai isso. Deus já colocou nas suas mãos os recursos, use para se tratar, para se cuidar, para um lazer, para socorrer o necessitado. Pare de estar financiando esses homens. E aí, pastor, eu desafio o senhor, a sua querida esposa, desafio qualquer pastor da nossa igreja, qualquer esposa de pastor, muitas delas têm dessas mulheres que amanhece o dia com enxaqueca, passa o dia com enxaqueca, vai dormir com enxaqueca, amanhece o dia com enxaqueca. Qualquer coisa está chorando, qualquer coisa está entrando em pânico, em desespero. Eu pergunto, pastor, eu pergunto ao senhor, homem de Deus, será que Deus está se agradando dessa serventia? Será que Deus está se agradando? Não, pastor, Deus não nos chamou para essa escravidão. Eu conheço presbíteros aqui, obreiros, que são funcionários da nossa igreja aqui em Garanhuns, que vivem frustrados, angustiados, que queriam fazer concurso no passado, se envolveram, se ludibriaram, foram enganados pelo sistema da Assembleia de Deus Pernambuco. E hoje olham para um canto e para o outro, não tem mais saída. Vivem angustiados, depressivos. E são muitos assim, muitos. E aí o resultado vem, pastor, qual é o resultado? O senhor organiza um congresso, organiza uma festa, uma festividade, muita pompa, muito gasto, muita organização, mas Jesus não batiza, Jesus não cura, Jesus não alegra os corações. Um ou outro individualmente, Jesus abençoou porque orou, foi sincero, buscou, mas ele quer trazer bênçãos coletivas. Enquanto isso, a mocidade, jovens, adolescentes estão aí fornicando, estão aí envolvidos em prostituição, obreiros envolvidos em adultério, envolvidos em todo tipo de pecado e todo tipo de iniquidade, pastor. Esse é o retrato da Assembleia de Deus Pernambuco, pastor. Eu desafio qualquer um dizer que isso é mentira. Pode até ir nas redes sociais escrever, tu és um mentiroso, tu és isso, tu és aquilo outro, como tem feito, mas no fundo, essas pessoas não param de ouvir a nossa voz, essas pessoas não param de ouvir os atalaias bradarem. Essas pessoas não param de nos acompanhar, porque elas sabem, no fundo da sua alma, que o que estamos falando é a verdade, pastor. O senhor sabe disso. Repito, se Ailton José Alves for um homem de Deus, a Bíblia que nós pregamos não é a Bíblia, e o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não é Deus. Porém, pastor, como eu sei que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que nós servimos, é Deus, no céu e na terra, criou todas as coisas, é Deus de poder, de autoridade, e é Deus que fala comigo e fala com o Senhor. E sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Esses homens não são crentes. Que Deus liberte os senhores, que Deus liberte os pastores, obreiros, as esposas de pastores que estão nesse momento me ouvindo e angustiadas, desesperadas, em pânico. Que Deus guarde essas pessoas do suicídio, que Deus guarde essas pessoas da depressão, que Deus guarde essas pessoas das enfermidades, porque se acovardaram e estão vivendo de aparência como se estivessem servindo a Deus na plenitude do Espírito Santo de Deus e não estão. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o senhor, receba um forte abraço do seu irmão e amigo Giovanni Cardoso.